Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Portal AI. Eu e o Lucas Bretas somos setoristas do No Ataque. Vamos ter a honra de entrevistar o Jô, ex-atacante de Atlético, Corinthians, Inter, Manchester City, Everton. São muitos assuntos aí para a gente abordar, mas a gente vai começar falando de Libertadores, depois sobre outros momentos importantes do Jô, principalmente no Atlético, também no Corinthians, depois umas perguntas mais rápidas. Enfim, Lucas, um prazer estar contigo nessa, cara. Prazerão, Samuel. Prazeraço ter você aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite, Jô. Valeu. Jô, né, reforçar aí as palavras do Lucas, muito obrigado aí por aceitar nosso convite. Queria começar por uma pergunta sobre o seu dia a dia. A gente ficou sabendo que você está fazendo uns treinos aí, como é que tá? Tá pensando em voltar a jogar? Como é que tá isso? Eu primeiramente agradecer aí o convite, o espaço aí, né, a gente sabe que depois que a gente dá uma pausa no futebol aí, ou para praticamente, a gente fica um pouco corrido, né, e aí não tem espaço para ficar falando muito com a imprensa, mas fiz questão de atender o pessoal de Minas aí, no qual um estado e um lugar que eu tenho uma gratidão muito grande. Não, eu procuro manter a forma, cara, não dá para parar, até porque foi uma rotina foram muitos anos, né, fazendo a mesma coisa que é jogando futebol, desde os meus 7 anos de idade, então até agora, até 36, então aí são mais de 30 anos aí fazendo praticamente a mesma coisa, então eu tenho que manter, né, então, independente se eu parei de jogar agora, até minha esposa cobra, assim, um bom shape, né, deixar o corpo em dia. Jô, bacana demais. E no dia 24 de julho agora, aquela conquista da Libertadores com o Atlético completa 10 anos, você foi o artilheiro daquela competição. Qual que é a melhor lembrança que você guarda daquela Libertadores e qual que foi o momento mais tenso para você, para o Jô, naquela jornada que teve uma porrada de emoções, né, Jô? É verdade, cara, dia 24 de 2013, né, de julho, foi um dia histórico para o Galo, histórico para mim, claro, para quem participou daquela final, mas é difícil de destacar um momento tão emocionante numa campanha, para mim, dentro do meu conhecimento como jogador profissional, uma outra campanha tão emocionante igual aquela, né? De tantas coisas, desde a água do Ronaldinho Gaúcho lá contra o São Paulo no primeiro jogo, até a escorregada do Ferreira na prorrogação da final, cara. Olha o tanto de coisa aí que se a gente pontual que passamos, Tijuana, News, então são vários, mas assim, claro que eu coloco como, para mim, o melhor é o gol na final, né, e o título consagrado, né, com o título, que é tanto que aquele gol ali na final me fez artilheiro, né, que tava empatado eu, Tardelli, acho que se eu não me engano o Escoco, né, do News, nós três com 6 gols, e aí eu faço o gol na final e me consagro artilheiro com 7 gols, então, sem dúvida, a final é o mais marcante para mim. E a lembrança mais tensa daquela Libertadores? O que te deixou mais nervoso naquela campanha inteira? Mas sem dúvida foi contra o Tijuana em casa. Isso aí, acho que até eu tenho alguns amigos que é de Belo Horizonte, que são atleticanos, e eles comentam e falam que não sabe se esse fato é verídico mesmo, mas acho que teve uma pessoa, 2 pessoas que tiveram o princípio de infarto no estádio, né? Então, pra você ver o tamanho da tensão que tava aquele jogo ali, né? E sem dúvida eu tava no banco, eu lembro muito bem, eu tava no banco naquele jogo, tinha acabado de sair, né? E aí surge aquele pênalti, a tensão ficou muito grande, né? E então, para mim, foi o momento mais nervoso, assim. Nunca desacreditei, de fato. É claro que quando se sai um pênalti, tem sempre a chance do cara, do batedor converter, mas a chance era grande também do Vitor defender. Não daquela maneira com o pé, né? Que foi mais emocionante ainda, né? Que você vê o cara caindo, o goleiro caindo e deixando o pé. Então ficou mais mágico ainda, né? Mas a confiança no Vitor era muito grande, de ele defender aquele pênalti ali e a gente continuar na competição. Então, sem dúvida, foi o mais nervoso ali, foi o mais tenso da Libertadores todinha. E foi ali que vocês perceberam, deu um estalo e falou assim, agora esse título é nosso. Ou teve algum outro momento que deu muita confiança para vocês? Não, ali, de fato, depois que a gente chegou no vestiário, a gente falou, cara,
depois desse episódio, não tem como o título escapar, né? É claro que a gente respeitava, tinha praticamente mais 4 jogos ali ainda, né? Tinha a semifinal e a final, mas a confiança, de fato, já nos acompanhava desde o jogo contra o São Paulo. Fizemos um brilhante jogo nas oitavas, os 2 jogos, depois do jogo contra o primeiro jogo lá em Tijuana, que saímos atrás do placar e conseguimos um empate heróico no finalzinho. Então, mas ali, naquele jogo ali, falamos, cara, não tem como a gente deixar escapar esse título, vai ter que ser nosso de qualquer maneira, e aí a gente vai contra o Nils fora, perde 2-0, volta, reverte. Então, cara, foi um turbilhão de emoções aquela Libertadores ali. Foi de fato uma Libertadores muito difícil. Os adversários que a gente encontrou, tanto na fase de grupo quanto na fase eliminatória, todos foram muito difíceis, e a gente conseguiu passar e conseguimos ser campeão. Jô, você já contou em outra oportunidade que no intervalo daquela final contra o Olímpia você chegou a rezar, né, pelo seu falecido irmão. O que passa pela sua cabeça quando você lembra daquele momento, daquele intervalo da final da Libertadores? Você pediu por um gol e aí logo no começo do segundo tempo você faz. Na verdade, eu sempre, desde quando eu perdi meu irmão em 2002, ele sempre foi minha fonte de inspiração e minha força, né? Porque era um cara que sempre me deu apoio, eu tive ele como espelho, né? Então, em todas as minhas fases da minha vida, eu sempre pedi ajuda divina, né? E dele também, para ele me dar aquela força, né? Naquele intervalo ali, eu fui até o banheiro, depois das instruções do Cuca, e de fato pedi ali para que ele pudesse, né, me dar força ali para que eu pudesse voltar para o segundo tempo, melhorar, né, porque o primeiro tempo talvez não, de tanto nervosismo não foi um dos melhores, não só meu quanto da equipe toda. Tivemos 1 ou 2 chances ali, mas no segundo tempo pedi essa força divina, né, para que pudesse me ajudar. E de fato, logo no comecinho, eu acho que ele escutou, né, acho que Deus também escutou, não só a minha, mas de milhares de atleticanos ali, o tão gol esperado, que era o primeiro gol, que estava bem difícil de acontecer, e a gente conseguiu. Então, meu irmão, ele sempre foi peça fundamental nas minhas orações, na minha força durante a minha carreira toda, e até hoje também na minha vida, porque sempre foi uma referência para mim. Ainda falando do intervalo daquela final, Jô, conta um pouquinho pra gente como que foi a conversa ali no vestiário, o que o Cuca falou, o que vocês conversaram entre si. Primeiro o Cuca pediu calma, né, porque de fato a gente tava nervoso, né, porque se você tá numa final precisando reverter o resultado de 2-0, a gente fica ansioso para que faça o primeiro gol logo, né, no primeiro tempo. E a gente não estava passando tempo, a gente não estava conseguindo. E o Cuca pediu calma, falou que o jogo, a princípio, tem 90 minutos, né, que teria o segundo tempo todo pela frente, para a gente não fazer aquilo que não vinha sendo treinado, né. E a gente conversou entre a gente e colocamos a cabeça no lugar. E aí, entrando para o segundo tempo, jamais concentrado, jamais com a cabeça mais tranquila, passou aquele nervosismo de final. E aí sim, no segundo tempo, sim, a gente conseguiu já encaixar nossas jogadas, fizemos o primeiro gol, depois demorou um pouquinho para sair o segundo, mas saiu o segundo, quase ainda saiu o terceiro. Então o Cuca nos acalmou, e aí a gente conseguiu voltar bem, conseguimos o resultado que era o esperado. Jô, 10 anos depois daquela conquista da Libertadores, tem alguma resenha, alguma história de bastidor que ainda não tenha sido contada? A gente sabe que muita coisa foi revelada aí nesses últimos anos, mas lembra de alguma história curiosa aí dessa conquista da Libertadores? Cara, eu acho que todas foram contadas, né? Não me recordo nenhuma de não ter sido contada. Acho que foram todas, né, direito. Foram assim, não foram muitas, né, mas as que foram mais inusitadas, acho que foram contadas por todos os jogadores aí que tiveram presente. Não me recordo nenhuma, assim, de fato, que tenha chamado a atenção, não. Acho que não tem. Guarda aí, se por acaso vier na cabeça até o final da entrevista, você conta pra gente. Não, beleza, vai deixar que eu... Mas acho que foi praticamente todas reveladas, né, foi um campeonato, como eu falei, um campeonato muito difícil ganhar Libertadores. A gente se dedicou de fato muito pelaquela conquista ali. Então, acredito que
Acho que não teve uma outra coisa assim, de fato, que aconteceu, mas eu vou tentar lembrar aqui. Beleza. Não, e já foram falados também como que foi a comemoração, né, daquele dia, mas eu queria que você falasse da sua visão, né, porque tinha vários jogadores ali que eram chegados na resenha, né, Ronaldinho, Hever, Tardelli, como Cara, é que ali foi ali depois? a nossa comemoração foi boa, cara, porque o Cuca tinha prometido pra gente que se a gente fosse campeão da Libertadores, é claro que o brasileiro era importante também pelo tempo que tinha, que o Atlético não ganhava, né, há muitos anos, e a gente ia tentar, em 2012 a gente bateu na trave, fomos vice-campeões, só que naquele ano a Libertadores era a maior prioridade, né, e aí ele falou que depois que se a gente ganhasse, a gente tinha uma semana aí de comemoração livre, então aí a gente aproveitou bem, cara. Eu lembro que a gente saiu do estádio, aí teve a comemoração do clube, né? Não lembro onde, só não me recordo onde foi todo mundo. E aí, depois do Ronaldinho ia ter a dele, especificamente na casa dele, minha esposa falou, não, pode ir lá, vocês foram campeão, fica tranquilo, vamos comemorar. E aí também foi a galera também depois foi para lá, e foi bem legal, a gente comemorou, ele deu uma semana, lógico que eu praticamente eu não consegui, né? Eu parei na segunda-feira mesmo à noite, eu já estava morto, já não aguentava mais, mas ele falou, ele tinha cumprido a promessa dele, falou, quem quiser tá liberada uma semana aí de comemoração. Ô, Jô, mas para chegar até a conquista, vocês tiveram que passar por algumas provações, né? Uma delas, a gente fez uma entrevista recentemente com o Calil e ele falou que foi a concentração que o Cuca estabeleceu para os jogos da Libertadores. Como que o grupo de atletas recebeu isso? O Calil contou que a maior parte dos atletas era contra essa concentração. Como que foi para você lidar com essa situação? Cara, no começo, a gente até reclamava um pouco, né? Porque, de fato, o Cuca, ele exagerava, porque, por exemplo, a gente jogava no domingo à noite, jogo em casa, né, na Independência, e aí tinha jogo na quarta-feira da Libertadores, e a gente saía do jogo do domingo e já ia para concentração direto, então a gente ficava 2, 3 dias lá até o dia do jogo, né? E o jogo era à noite. E, de fato, para começo, a gente até reclamava, né? Alguns jogadores, eu particularmente, falava, cara, a gente tem... minha esposa estava grávida na época, né? E aí eu falava, cara, eu tenho que estar em casa, eu tô ficando mais com vocês do que com a minha esposa. A gente, assim, claro, a gente reclamava, mas respeitava e fazia tudo certinho. Depois, na fase final, a gente até concordava, por quê? Porque a fase final é a época de você estar mais concentrado, de você estar mais focado, a alimentação tem que estar certinho em dia, o sono tem que estar completo, certinho por causa do corpo. Então, nas finais, na parte final, assim, a gente até meio que, a gente nem reclamava. No começo era complicado, ele exagerava um pouquinho, mas tudo valeu a pena, né? Vamos dizer assim, que nem ele falava, não valeu a pena? Então, tamo aí com o título. Saindo um pouquinho agora do tema Libertadores, eu queria falar contigo sobre o Brasileirão de 2012. Aquela competição ficou marcada por algumas polêmicas, principalmente de arbitragem com o Fluminense, e alguns torcedores apontam até hoje que se não fosse arbitragem, o Atlético tinha sido campeão. Você concorda com essa análise? Se não, o que você acha que faltou ali para o Galo dentro de campo? Cara, aquele ano ali, aquele brasileiro, cara, a gente começou o brasileiro muito bem, cara. Eu acho que, se eu não me engano, no primeiro turno, a gente só perdeu uma, a gente perdeu uma ou perdemos duas, se eu não me engano. Eu não tenho total recordação assim, mas eu lembro que foi um primeiro turno espetacular e a gente estava de fato muito confiante que a gente poderia levar aquele título ali. Só que o segundo turno talvez a gente não teve o mesmo êxito que o primeiro. É claro que muitos vão falar de arbitragem na questão do Fluminense. Não dá para cravar aqui que se foi beneficiado ou não, mas é claro que em alguns momentos, alguns jogos, houve alguns pênaltis que eram duvidosos. Eu até brinquei com o Fred depois na Copa do Mundo, que eu falei, cara, você começou a fazer gol de pênalti na reta final, começou a ajudar o Fluminense e passou a gente, né? Ele dava risada. Mas de fato é duvidoso, né? Eu não posso aqui afirmar, é claro, mas que também a gente tem que se culpar também pelo segundo turno nosso, não foi tão bom igual o primeiro, oscilamos muito, perdemos alguns jogos, empatamos alguns outros jogos que não era para empatar. Em casa a gente fazia o nosso dever, mas fora de casa a gente sempre tropeçava. Então, mas foi assim um brasileiro que
por um momento, eu achei que a gente poderia ter levado e ter tirado o Atlético da fila de muitos anos. Já passando um pouco mais para frente nessa sua história no Atlético, em dezembro de 2013, o Atlético acaba caindo na semifinal, né, do Mundial de Clubes para o Raja. A gente também chegou a fazer uma entrevista com o Júnior César, que falou que a cabeça dos jogadores, de modo geral, estava muito focada no Bayern de Munique. Não, é o Bayern, que de certa forma teria menosprezado o Raja. Você concorda com essa avaliação? O que faltou para o Atlético no Mundial de Clubes? Cara, eu acho que todo clube brasileiro, infelizmente, cai nesse golpe aí, vamos dizer assim, né? Porque fica focado muito no clube europeu, né? Esquece que tem ainda um outro clube numa semifinal. Acho que a maioria dos clubes que caíram na semifinal foi porque, digamos que desrespeitou, né, o adversário, achando que poderia passar com facilidade. Ou todo brasileiro que passou de fato para uma final foi porque encarou uma semifinal como uma grande final também, né? Então, naquela época ali, a gente pensou muito no Bayern. Eu lembro que a gente vê no jogo, acho que foi Monterrey e Raja Casablanca, e quando o Raja de fato ganhou, meio que soou assim um pouco no nosso, poxa, menos mal que é o Raja e não é o Monterrey, que tinha uma equipe também muito qualificada e queria ser um pouco mais difícil. E aí você cai no erro de menosprezar assim o adversário e pegar uma equipe muito bem montada, muito bem ajustada, onde a gente de fato também caiu numa noite também que a gente não conseguiu acertar nada, né, no seu gol do Ronaldinho Gaúcho. Do resto a gente acabou pecando muito no jogo em si e caímos na armadilha de quase todos os brasileiros caem de pensar na final e não pensar na semifinal. Jô, sua passagem no Atlético foi muito boa, né? Os números mostram isso. Mas assim, no finalzinho, teve um pouco de queda de rendimento e você acabou tendo um jejum ali muito grande, né? Sem marcar. Queria que você falasse sobre esse momento, se foi uma coisa mais técnica, se foi do time como um todo, não teve um encaixe ali, porque tiveram algumas mudanças, né? Se foi algo mais pessoal seu. De fato, eu depois que acho que um pouco depois do Levi assumir, depois que eu volto da Copa, eu tive algumas lesões, né? E um período de instabilidade técnica, com certeza. Uma equipe que estava sendo reformulada, no caso. Ainda conseguimos ser campeão da Copa do Brasil, eu não atuando na reta final, né? Mas, de fato, tive uma queda de rendimento. Aí entra 2015, eu ainda também tive umas outras lesões, não consegui dar continuidade até, e aí, tipo assim, aí você conta o jejum de dias, né, e não de jogos, né, então aí fica parecendo que foi, de fato, um jejum enorme, assim, né, mas, de fato, no finalzinho ali, sim, faltou um pouquinho de empenho da minha parte, em questão de se esforçar um pouco mais, talvez de tudo que eu tinha ganho já dentro do Galo, você se acomoda de fato um pouco, né, pela história que você constrói dentro do clube, só que aí ainda, antes de eu ir embora, ainda consigo fazer o gol do título do Campeonato Mineiro. Então, ali eu estava retomando o meu futebol, só que aí apareceu uma oportunidade de sair para os Emirados Árabes, e aí eu vi que, de fato, era um momento de se despedir da torcida do Galo, né? Mas ali os últimos meses, para mim, dentro do Galo, foram momentos difíceis, mas nada apaga a minha história, tudo que eu fiz para o Galo. A torcida, de fato, entendeu, porque tudo é fase, foi aquela fase difícil mesmo, tecnicamente as coisas não andavam bem, o time estava meio em reconstrução, mas graças a Deus a minha história no Galo está aí para todos verem e eu me orgulhar disso. Você chegou a comentar rapidamente sobre a sua saída para os Emirados, Jô. Eu queria te perguntar exatamente isso. Ali já foi meio que um pedido seu ou foi uma iniciativa da diretoria? Chegou a proposta, foi bom para todos os lados? Como que foi essa situação da saída? Chegou a proposta diretamente para o meu empresário, né? E aí eu sentei com o Maluf na época, né? Que era o diretor, e eu falei assim, talvez não era o momento, né? Por tudo que já estava atravessando essa fase de instabilidade, depois de ter ganhado tudo, qual talvez seria a minha motivação? Brasileiro? Só o brasileiro? Ou mais uma Libertadores? Aí fica muito uma incógnita, né? Então,
a gente foi bom, a proposta foi boa para o Galo, foi boa para mim, então a gente decidiu numa boa, por tudo que eu tinha conquistado dentro do Galo, é a hora de eu sair, né? Então foi muito, muito tranquila a minha decisão, todo mundo aceitou numa boa, a própria torcida também aceitou numa boa, isso que é legal, que hoje eu tenho um relacionamento com a torcida muito bom, por onde eu passo e tenho atleticano a gratidão, tanto da minha parte também de agradecer, quanto deles também por tudo que eu fiz, isso que é legal, isso que é bacana a gente deixar sempre um legado. Jô, com certeza foram muitos momentos bons, né, nessa passagem pelo Atlético, e um deles, evidentemente, é a passagem são as convocações para a seleção brasileira. Como que foi a experiência, cara, de disputar uma Copa do Mundo, a sua relação com o Filipão, que hoje é treinador do Atlético, como que ele pode agregar o Atlético pela experiência também que você teve com ele? A minha gratidão sempre vai ser pelo Galo, primeiro pelo momento que eu estava vindo da minha carreira, voltando da Europa, ter uma passagem curta pelo Inter, né, e não tão boa, e aí o Galo me abre essas portas, então eu já tenho a minha gratidão ali, né, e é um clube que fez o que eu crescesse como profissional e me abriu as portas da seleção brasileira, né, para jogar uma Copa das Confederações e no ano seguinte jogar uma Copa do Mundo, então o Felipão me deu essa oportunidade também, a gratidão por isso, né? E é um cara que tem muito que agregar, cara, pela experiência, pela rodagem que tem dentro do futebol, pela personalidade como homem, como treinador. É um cara fantástico, um cara que cobra o que tem que cobrar, é hora que abraça o jogador quando tem que abraçar. Então, eu acredito que, claro que é um começo de trabalho, não é fácil, como para nenhum treinador, você chega praticamente no meio de uma temporada e ter que remar, então ele tem que ter um tempo, e eu acredito que dando esse tempo para ele, as coisas vão melhorar para o Galo, né? Então, o Galo foi muito importante na minha carreira, porque também realizou meu maior sonho de jogar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Eu queria voltar nesse assunto de seleção, Ju. Você teve ótimos momentos no Atlético e isso te levou à Copa das Confederações e à Copa do Mundo. Queria que você falasse como que era o vestiário ali, né, dividir com o Neymar, como que foi disputar uma Copa do Mundo. E uma outra pergunta, em 2017, o Carille, você estava deitando, né, no Corinthians, o Carille chegou a falar, não, o Jô deveria ser convocado para a seleção. Faltou essa oportunidade naquele ano? Como é que foi? Poxa, para mim foi muito importante, como eu falei, foi uma realização de um sonho, né? Primeiro, eu não esperava uma convocação na Copa das Confederações, mas devido à lesão do Damião, acabei que fui convocado também merecidamente pelo que eu vinha fazendo com a camiseta do Galo. Então, já realizei um sonho em ser campeão da Copa das Confederações no Brasil, né? E aí você dividir vestiário com o Neymar, com o Thiago Silva, com o Daniel Alves, jogadores que na Europa são consagrados, né? Foi muito bom e que a gente conseguiu manter a base praticamente da Copa das Confederações até a Copa do Mundo, né? Mudando aí de 7 a 6 jogadores, se eu não me engano. E aí você chega na Copa do Mundo com um clube, com um time bem fortalecido, e infelizmente numa semifinal, infelizmente na cidade lá em Minas, né? Em Belo Horizonte, onde eu vi ali o carinho da torcida comigo, pedindo para a minha entrada, desde quando eu comecei a aquecer até o último minuto ali, o carinho dos atleticanos, mas foi uma realização de sonho, né, se jogar uma Copa do Mundo, né, na seleção brasileira, que nem eu falei, com grandes jogadores. E aí, no outro ano, em 2017, num belo ano também, na minha carreira, que eu faço com o Corinthians, sendo o artilheiro da competição e o melhor jogador, não tive essa oportunidade com um treinador que já me conhecia, que era o Tite, né? Respeitei, claro, mas fiquei chateado porque vinha de um ano maravilhoso, né? Pelo menos uma chance eu deveria ter tido, né? Mas isso fazia parte do futebol, faz parte do futebol, né? A gente tem que respeitar o treinador da seleção, mas de fato eu fiquei muito chateado porque eu vinha de um ano maravilhoso. Perfeito. Falando agora do momento atual do Atlético, recentemente teve o Lendas do Galo, né? Uma festa aí com vários ídolos do Atlético. E um questionamento que todos os torcedores fizeram: por que o Jô não estava nessa festa? Então, porque na verdade tinha que confirmar
há um tempo atrás, né? Quando chegou o convite e eu tinha de fato um compromisso, né? Que foi domingo. Agora eu tive um compromisso que já estava marcado também e eu não podia confirmar com as lendas do Galo sem conseguir desmarcar. Infelizmente eu não consegui desmarcar e não pude estar na Lendas do Galo, mas me falaram que vai ter outros eventos mais para frente com os ídolos do Galo, com a lenda do Galo, e que com certeza eu falei que se eu puder, eu vou fazer um esforço para poder estar presente, mas eu vi que foi um espetáculo maravilhoso, é legal, é bom, eu fiquei feliz pelo convite, mas infelizmente não pude estar. Jô, ainda sobre o momento atual do Atlético, agora falando um pouco mais taticamente, eu não sei se você tem acompanhado os jogos do Atlético, mas o Hulk tem sido utilizado numa função mais de referência, né? Porque o Filipão costuma jogar, né, com 2 pontas abertos e um 9 ali tradicional. O que você acha da utilização do Hulk nessa função ali como 9 de referência mesmo? Você acha que ele rende ali ou tem que jogar um pouco mais por trás para extrair o melhor dele, como foi em 2021? Como que você acha que o Hulk pode ser aproveitado? Só complementando, Lucas, o Jô jogou com o Hulk também na seleção, né? Então, assim, conhece os dois, né? O Filipão e o Hulk. Exatamente. Exatamente. O Hulk, ele tem um potencial muito grande de jogar ali vamos botar ali nas 4 posições ali na frente, né? Tanto de um lado das 2 beiradas, né? Quanto como centroavante e como segundo atacante também, que no meu modo de ver é onde ele consegue entregar melhor, né? Sem contar também que na ponta ele passou a carreira dele toda fazendo essa função, inclusive na seleção brasileira que a gente jogou junto. É um cara espetacular, mas que de 9, pelo porte físico dele, pela potência dele no chute, por estar bem próximo da área ali, ele consegue exercer a função, não com tanta perfeição como um 9 de fato consegue, né? No caso, eu tiro mais por característica que o Felipão gosta de um 9, que é um jogador alto, que consiga reter a bola ali, segurar a bola, fazer o pivô, né? O Hulk até faz isso em alguns momentos, mas não é a característica dele de fato, por mais que ele ainda consiga fazer. Mas eu acho que dentro daquilo que o Atlético tem procurado, o Hulk tem entregado, né? É claro que o Felipão, pelo menos que eu conheço, ele ainda vai querer que jogue de fato com um centroavante, até ter esse centroavante de fato para ele disponível, ele vai usar o Hulk nessa função que ainda consegue ainda fazer gols e consegue ainda ajudar a equipe do Galo, mas eu conhecendo o Felipão, ainda ele vai querer um 9 de fato que possa fazer essa função. Perfeito. Ô, Jô, voltando em 2017, você acha que aquele foi o melhor ano da sua carreira? É difícil falar porque 2013 também foi um ano espetacular na minha carreira também. 2017, talvez 2017, pela maneira que nosso time era encarado, né? Um time que era uma quarta força, era um time que não ia chegar a lugar nenhum no ano, e a gente surpreendeu positivamente de todo mundo com um título brasileiro, um título paulista e um título brasileiro. Então, assim, não que foi o melhor ano da minha carreira, porque teve outros anos, mas foi um ano de que não era tão esperado e eu consegui mostrar, de fato, muita coisa, né? Porque 2013 já vinha de um ano muito bom em 2012, mas a expectativa era muito grande de 2013, a gente com aquele time, um time Ronaldinho Gaúcho, tinha o Bernard, o Tardelli ainda não tinha chegou depois, então a gente já tinha um time formado, um time já incorporado e com a expectativa de fazer um grande ano. Então, e foi um dos melhores anos da minha carreira, mas 2017 pela dificuldade, pelo que tudo envolvia em cima daquela equipe. E como foi sua saída do Corinthians? Agora, em 2017, depois. 2017? Não, desculpa, 2021. Ah, tá. Foi uma saída um pouco conturbada, na minha opinião. Eu já dei algumas entrevistas e muitos concordaram, até alguns torcedores, que foi injustamente, né? Porque um episódio que eu não via o porquê ter feito aquela polêmica toda, sendo que, além do jogador profissional que eu sempre fui, eu estava tendo uma vida social, uma vida pessoal normal, que eu tinha ido num aniversário de um conhecido meu,
né, um amigo meu de São Paulo, e aí tava passando o jogo do Corinthians e Cuiabá, e o Corinthians estava perdendo aquele jogo, e era, acho que não me engano, era 9 horas da noite, eu tava curtindo ali o aniversário, e aí vou falar vou falar até um abençoado foi lá e filmou, como se eu fosse o culpado daquela derrota, né, tipo, colocando como se eu não tivesse nem aí pro clube, sendo que eu já tinha feito minhas obrigações, que eu tava machucado, já tinha feito minhas obrigações no clube e estava simplesmente comemorando o aniversário de um amigo, e aí acabei sendo crucificado, e por amor ao clube, por gratidão a um clube, para isso não se tornar cansativo, não trazer problemas para o clube e para os atletas algum desconforto em achar que de repente eu estaria descompromissado ou algo assim, eu preferi sentar com a diretoria, abrir mão do contrato que eu tinha, mais 1 ano e meio de contrato, e não receber nada e deixar o barco, no sentido, o barco seguir, e eu segui minha vida, mas depois foi todo mundo compreendeu a minha decisão. É claro que não queria que fosse daquele jeito, mas no momento foi uma decisão mais de caráter mesmo, de entender, para não atrapalhar um clube, um time, na verdade, estava sendo construído pelo Vitor Pereira. Então essa minha saída, eu acredito que por tudo que envolveu foi um pouco injusta a torcida, alguma parte, não vou falar nem tudo, porque uma parte, né, uma minoria aí, porque graças a Deus a maioria eu tenho um carinho muito grande, e elas assim comigo, mas fiquei um pouco chateado assim com a saída, mas isso também faz parte do futebol. Jô, para fechar aqui num clima mais descontraído, a gente tem um quadro aqui que chama Pinga Fogo. Um quadro de pergunta e resposta rápida, nada para te colocar em saia justa não, mas só para você já responder de bate-pronto, fechado? Vambora. Show, vambora. O gol mais bonito que você fez pelo Atlético? O gol mais bonito foi contra o Grêmio. Esse gol é guardado com muito carinho pelos atleticanos, né? Tem o lance bonito do Bernard, né? Isso, todo... Uma proposta que recusou enquanto ainda estava no Atlético. Borussia Dortmund. Zagueiro mais difícil que enfrentou? Tem alguns, né? Mas eu vou... Caramba. Vou de Thiago Silva, joguei contra ele, acho muito difícil jogar contra ele. Zagueiraço. Melhor treinador da carreira? Se eu não falar Felipão, eu tô morto. Melhor parceiro do time de 2013, sem ser o Ronaldinho? Tardelli. A melhor resenha que teve com o Ronaldinho? Caraca, foram algumas, né? Mais uma vez que a gente conseguiu comemorar o aniversário junto. Libertadores com o Atlético ou Brasileiro de 2017 com o Corinthians? Eu fico com a Libertadores, tanto pela tamanho da competição, né? E pela a dificuldade que a gente teve durante a competição toda. Boa. Antes da gente fechar, Jô, o que o torcedor pode esperar do Jô aí nos próximos anos? Pretende voltar de alguma forma para o futebol? Quais são os próximos passos do Jô? Cara, é muito difícil eu falar que nunca mais vou voltar a jogar. Isso aí, porque já aconteceu em outras ocasiões de outros jogadores anunciar aposentadoria e voltar. No meu caso, eu não penso em voltar. Eu penso em continuar dentro do futebol, ajudando atletas, né, como empresário. Então, tá dentro do futebol, eu vou continuar tendo contato com pessoas que eu deixei dentro do futebol como amigos, né? Mas eu não posso falar que eu nunca mais vou voltar a jogar. Se por alguma aventura aparecer uma oportunidade, eu achar que tem que voltar, por que não? A gente analisar e ver. Mas eu, a princípio, hoje, o João Alves da Silva, o Jô, não pretende voltar, mas te deixa sempre em aberto. Bacana. Já tem algo iniciado nesse ramo de empresário ou é só uma ideia mesmo? Eu tenho estudado, né? Porque tudo que você for fazer dentro do futebol, você tem que estudar, né? Você tem que estar capacitado para aquela nova profissão, né? Então, eu tenho estudado, tenho provas aí a fazer ainda para a gente FIFA, então você tem que estudar bastante, mas a gente devagarzinho, a gente vai sempre mexendo em alguns atletas aí que a gente tem em vista. Bacana. Ô, Jô,
Foi um prazer participar dessa entrevista aí com você, relembrar momentos marcantes. Mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Valeu, eu te agradeço. Obrigado pela oportunidade aí. Grande abraço. Lucas. Valeu, grande abraço. Valeu. Pessoal, foi isso então. Se inscreva aí no portal do AI. Tamo aí. E acesse o No Ataque para acompanhar todas as repercussões da entrevista. Um abraço e até a próxima.